Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quarta-feira, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento do Evangelho Diário. Minutos preciosos que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para o nosso coração. Sintam-se, meus irmãos, felizes por podermos nos reunir neste momento em nome de Jesus. Pois o Cristo disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E Jesus está aqui conosco neste momento, pois com um coração humilde nós convidamos a Ele para estar aqui, para que Jesus possa se fazer presente nestes minutinhos de reflexão, em que nós unimos o Evangelho segundo o Espiritismo com a obra há 2000 anos. Meus irmãos, hoje nós entramos no nosso 20º encontro da obra há 2000 anos, unindo ela com o Evangelho segundo o Espiritismo. Lembremos que hoje nós estamos aqui nessa obra no capítulo 9, meus irmãos. Capítulo esse que é rico de ensinamento para todos nós. Então, neste momento, nós convidamos a todos os irmãos que aqui se fazem presente, a todos os irmãos que estão aqui nos acompanhando diariamente, que possamos abrir o coração a Jesus, que possamos abrir os ouvidos da nossa alma para acolher as doces palavras do Evangelho, acolher em nosso coração as sementes dos ensinamentos que essa obra tem para nos conceder, e que possamos, ao final dessa reflexão, levar um aprendizado, um esclarecimento, uma gota de esperança para o nosso dia. Bom, meus amados irmãos, é com muita alegria que estamos aqui iniciando este momento. Lembremos que estamos no capítulo 9 e estamos naquele instante que Lívia recebe um não de Pôncio Pilatos. Que Lívia humildemente irá pedir a ele que reverta a situação da condenação de Jesus. Mas Pilatos nega o pedido de Lívia e diz que a condenação já foi feita e nada pode ser revertido. Lívia volta para casa angustiada depois desse momento. E mal sabia ela a calúnia que tinha acontecido naqueles breves minutos que ela esteve ali na casa de Pilatos. Meus irmãos, quando Lívia ela chega em casa, ela vai se conduzir até uma janela dos aposentos daquele lar. E por essa janela, ela vai enxergar ao longe o Gólgota, lugar onde Jesus foi crucificado. E da janela daquele aposento de teu lar, ela irá enxergar o momento de Jesus sendo crucificado. Ela não podia fazer mais nada fisicamente para reverter aquela situação. Mas ela podia fazer uma coisa. Ela podia orar para ajudar a Jesus. E ela coloca a oração em teu coração. Olhando pela janela, aquela visão da cruz estendida e Jesus entre 2 ladrões, ela enxerga tudo isso. Ela coloca-se firmemente em uma oração fervorosa, pedindo amparo e proteção a Jesus naquele instante tão doloroso. Lívia nos ensina que nos momentos que a gente não puder fazer mais nada fisicamente para ajudar alguém, a gente ainda pode orar. A gente sempre pode orar. E a prece é um grande auxílio para o próximo também. E meus irmãos,
Lívia, nesse instante de oração, ela começará a enxergar algo diferente. Ela começará a ver algumas luzes em volta da cruz de Jesus. E este momento merece ser lido por todos nós. Este momento merece as palavras do próprio Emmanuel nos explicando o que estava acontecendo no momento da crucificação de Jesus. Olha a riqueza desses detalhes que nós encontramos no capítulo 9 da obra Há 2000 anos. Meus irmãos, Emmanuel irá descrever para todos nós a visão espiritual do momento da crucificação de Jesus. A visão física desse momento, todos nós já conhecemos e sabemos como foi dolorosa e infeliz. Mas agora teremos a oportunidade de conhecer a visão espiritual deste instante. E pelas palavras de Emmanuel é-nos dito: naquele momento, Lívia notou que se havia rasgado um longo caminho entre o céu e a terra, por onde desciam ao Gólgota legiões de seres graciosos e alados, concentrando-se ao redor do madeiro, pareciam transformar a cruz do Mestre em fonte de claridades perenes e radiosas. Olha o que Emmanuel nos conta do momento da crucificação de Jesus. Momento esse que Lívia, em oração, teve a oportunidade de enxergar. Entre o céu e a terra rasgava-se um caminho e desciam legiões de espíritos benevolentes, que podemos chamar de anjos, meus irmãos. Espíritos puros desciam em auxílio a Jesus, e esses espíritos começaram a rodear a cruz do Cristo. Seres iluminados que começaram a iluminar a cruz de Jesus. Eles vieram socorrer e amparar ao Mestre Nazareno. Deus jamais desampara um filho. E no momento mais infeliz que Jesus teve aqui na terra, Deus o amparou, pois legiões de espíritos benevolentes desceram para iluminar a cruz de Jesus. Algo que os olhos puramente da matéria jamais enxergaria, mas que o olhar da alma elevada enxergou esses detalhes. E unindo isso, eu acho que vale muito a pena nós também trazermos aqui o relato do espírito Humberto de Campos, também uma psicografia do nosso querido e amado Chico Xavier. Meus irmãos, o espírito Humberto de Campos, em outra obra, ele também irá trazer uma visão deste momento de Jesus na cruz. Uma visão espiritual. Visão essa que está perfeitamente alinhada com o que Emmanuel narra pra gente na obra Há 2000 anos. Mas Humberto de Campos traz um pouquinho mais de detalhes. Então eu acredito que vale a pena a gente trazer um pouquinho aqui também disso, da visão dele, da obra que ele narra para o Chico Xavier psicografar, para a gente ter ainda mais uma riqueza de detalhes. Meus irmãos, Humberto de Campos nos afirma que no momento da crucificação de Jesus, anjos do céu desceram para amparar o Cristo, nesses minutos do infeliz martírio. Anjos que rodeavam a Jesus com o bálsamo do amor e o bálsamo do carinho. E um desses anjos aproximou-se de Jesus. Cristo estava rodeado de anjos, mas um desses anjos
aproximou-se mais pertinho do Cristo e colocou o teu ouvido perto dos lábios de Jesus. Neste minuto, Cristo diz algo para esse anjo, mas algo que apenas o anjo conseguiu ouvir, mais ninguém. Jesus havia lhe feito um pedido. E esse anjo, ao ouvir o pedido de Jesus, Cristo está lá na cruz nesse instante, rodeado de anjos, e esse anjo ouve um pedido do Cristo. E quando ele ouve, ele se afasta de Jesus com os olhos úmidos de lágrimas. E imediatamente desceu do monte onde Cristo estava sendo crucificado e foi direto para as sombras de Jerusalém, em busca de Judas. Jesus havia pedido para esse anjo ir em busca de Judas, pois o apóstolo também precisava ser socorrido e amparado naquele momento. E esse anjo divino, como diz Humberto de Campos, chamava-se Anjo da Caridade. E Jesus o enviou para amparar Judas. Olha como que a visão espiritual do momento da crucificação do Cristo que Humberto de Campos traz está totalmente alinhado com o que a gente está seguindo aqui na obra há 2000 anos, com o que Emmanuel narra para todos nós. Meus irmãos, no momento doloroso da cruz, Jesus ainda se lembra de Judas e pede para um dos anjos que ali está para amparar o Cristo ir em busca de Judas. Pois naquele instante o apóstolo já estava desesperado, arrependido com o que ele fez, e Judas precisava ser amparado. Jesus, no momento de dor, mesmo assim, não se esquece de ninguém. Meus irmãos, nós temos uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 6, que nos traz um trecho da carta de Paulo aos Coríntios. E nessa carta, Paulo diz que a caridade ela é paciente, ela é branda e benfazeja, que a caridade não é temerária, não é precipitada e não se enche de orgulho, que a caridade ela não é desdenhosa. E aqui Paulo ele vai descrever tudo sobre a caridade, como que a caridade verdadeira ela é silenciosa, ela é branda, ela é humilde, ela pensa no próximo. Como que quando a gente vive essa caridade, mesmo a gente passando um momento difícil, ainda iremos lembrar do outro e ainda teremos forças para ajudar o próximo. Essa é a verdadeira caridade, que coloca o outro, a dor do outro, à frente, meus irmãos, e pensa no outro, no amparo que se pode dar ao próximo. A caridade ela é silenciosa, ela é branda, ela é benfazeja. A caridade é calma, ela não é precipitada, mas também não é temerária. A caridade é o amor em ação, o amor ao próximo em ação. Jesus nos ensina o valor da caridade nesse momento, quando ele crucificado em meio a 2 ladrões, naquele momento infeliz que nós crucificamos ao Cristo, Jesus ainda tira forças para se lembrar que Judas precisava de ajuda naquele instante. E os anjos que descem do céu para socorrer a Jesus e ampará-lo, Jesus pede que ao menos um anjo vá em busca de Judas para ajudá-lo, pois o apóstolo precisava ser amparado.
Jesus não pensou só nele, mas lembrou de Judas, meus irmãos. Olha que exemplo de caridade para a gente. O que me faz lembrar também de uma fala de Jesus que a gente encontra em Mateus capítulo 28, item 20. Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Jesus afirma: eis que estou convosco todos os dias. Nos dias felizes, nos dias tristes. Jesus sempre está conosco. Pois no momento de maior dor, Ele ainda estava conosco. Então Jesus jamais nos abandona, jamais. Ele está com a gente a todo instante. Mas a pergunta que fica para cada um de nós: nós estamos com Jesus? Jesus está conosco todos os dias. O Cristo afirmou isso. E eu jamais duvido de uma palavra de Jesus. Se Ele disse, é porque Ele está conosco todos os dias. E eu acredito nisso. Mas a pergunta que fica para todos nós é: nós estamos com Jesus todos os dias? Bom, meus amados irmãos, vamos dar continuidade aqui na história. Momento em que Lívia vê essa cena maravilhosa dos anjos socorrendo e amparando a Jesus. Mas logo, meus irmãos, algo acontece. Públio retorna para casa, com o coração envenenado da calúnia que Fúvia fez de Lívia. Lembremos que isso a gente trouxe na reflexão de ontem. Todos os detalhes dessa calúnia. E neste instante, Públio, dominado pelo ciúme, e o ciúme é uma chaga, meus irmãos, que cega os nossos olhos para a razão. O ciúme, ele é terrível para o nosso coração. Nos deixa perturbados, angustiados e cega os nossos olhos para a verdade. E Públio se deixa dominar por esse ciúme. E ele chega perto de Lívia, sem que Lívia tenha a chance de explicar a verdade para ele. Ele chega perto de Lívia e marca naquele minuto a separação afetiva dos dois. Olha o que uma mentira, o que uma calúnia fez. Marcou a separação de Lívia e Públio. Públio se deixou envenenar pela mentira. Ele acreditou naquela mentira. Não deixou Lívia sequer se explicar e contar a verdade do que ela estava fazendo na casa de Pilatos. E dominado pelo ciúme, ele diz para Lívia que o destino dos dois estava naquele instante separado. Ele agora enxergaria ela apenas como a mãe dos filhos, e não mais como uma companheira, como uma esposa. Imagina o coração de Lívia nesse momento. Imagina como ela ficou. Ela amava tanto Públio, meus irmãos. E ele simplesmente acreditar numa mentira, chegar perto dela e encerrar a relação ali. Meus amados irmãos, olha como a calúnia destrói a vida de alguém. Amanhã nós daremos continuidade e veremos como Públio e como Lívia reagiram após essa separação. O que será que vai acontecer daqui para frente na vida dos dois? Públio, meus irmãos, se deixando levar pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo ciúme e pelas mentiras. Veremos a partir de amanhã como cada um irá caminhar em sua vida e o que vai acontecer com eles. Bom, meus amados irmãos, hoje nós encerramos aqui, convidando a todos para encerrarmos com Jesus em nosso coração. Lembrando que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos com Jesus em nosso coração e com a paz de Deus nos encontraremos aqui amanhã. Que assim seja.